Vamos continuar então, agora falando um pouquinho dos povos antigos da América, né? Quando a gente fala de uma organização de grupo, a gente fala de grupos. Você não tem apenas um grupo nos lugares, nos continentes. Lembrando que esses grupos vieram migrando lá do continente africano e povoando os demais continentes, até chegar na América. Com isso, você tem grupos diferenciados. E eles passam por etapa, né, ao ponto de chegar em uma organização e ter um líder. E cada líder e cada grupo tem os seus valores, as suas culturas. E aí a gente vai falar um pouquinho dos povos antigos da América. Povos, plural, quer dizer que é mais de um, né? A primeira coisa que a gente tem que recordar é do termo que esses povos ficaram conhecidos. Vamos relembrar, já que Cris também fez um esqueminha quando deu essa aula. Os povos antigos da América, vou ler o esqueminha para a gente ir explicando. O continente americano era habitado por diversos povos antes da chegada dos europeus. Durante muitos anos, estes primeiros povos foram chamados ameríndios, tá? Então, antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos portugueses, aqui no nosso território, na América, como um todo, né, como um continente, não só na América do Sul, você tem aí outros povos, que são povos que a gente denomina como povo nativo, como povo originário daquele lugar. Então, quando os colonizadores, quando os europeus chegam tanto na América do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul, já existia um povo nativo ali. Esse povo nativo que é conhecido como os ameríndios. Estes povos apresentavam muitas diferenças sociais e culturais. Eu comecei essa aula hoje falando sobre isso. Como é um povo que veio migrando e veio um grupo parava aqui, estava todo o grupo junto, ó. Aí esse grupo decidia ficar aqui, mas esse achava que deveria continuar atrás de alimento, atrás de sobrevivência. Lembrando que os primeiros grupos eram nômades, mudavam, né? Só depois da Revolução Neolítica que eles ficaram sedentários e se fixaram em um lugar. Então ficava um pouquinho aqui e foi se desenvolvendo nesse lugar e o outro pouquinho continuava a caminhar. Então essa cultura, esses valores desses povos que ficaram aqui, dessas pessoas, era diferente dessa cultura e desses valores desses povos que continuavam a caminhar, que se colocavam em outro lugar, tá? Até mesmo que vários fatores influenciam isso, até mesmo fatores naturais influenciam nos valores e culturas de um povo. Alimentação, costumes, certo? Então tá bom, vamos continuar. Os ameríndios ocuparam o continente americano durante muitos anos, uma vez que os primeiros grupos humanos eram nômades. Alguns grupos se separavam e parte do grupo permanecia no mesmo lugar, enquanto outros continuavam a viagem e, a partir disso, desenvolveram a sociedade. Foi exatamente isso que a tia Cris explicou antes de ler esse tópico para vocês. Uns permaneciam, outros davam continuidade e foram criando sociedades diferentes, logicamente aí com culturas e valores diferentes. Tudo bem? No Brasil, os povos eram divididos em várias sociedades e muitos viviam da caça e da agricultura, que foram as primeiras atividades. As primeiras atividades que os desenvolveram enquanto cidade, consequentemente enquanto Estado, e assim formaram uma sociedade. Os principais grupos de ameríndios foram os apaches, os astecas, os maias, os guaranis e os incas. A gente vê muito falando, né, sobre os maias, os incas e os astecas. Eu falei sobre os astecas, né, apaches, astecas, maias, guaranis e os incas. Tudo bem até aqui? Então a gente vai falando, a gente vai aprendendo um pouquinho, gente, sobre os primeiros povos e como a cultura, os valores foram semeados, foram ensinados e foram preservados.
Qualquer dúvida sobre isso pode me procurar também.